Fala pessoal ligado no Futebol Interativo, eu sou o Vitor e esse é mais um Tabelando, o quadro onde conversamos com profissionais de futebol sobre suas carreiras e seus desafios. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite esse momento para se inscrever, ativar as notificações e dar o like no vídeo. Hoje nós temos a honra de tabelar de primeira com Anderson Borges, Anderson que é analista de desempenho do Clube Náutico Capibaribe e vai falar um pouco para a gente sobre sua trajetória e sua carreira. Antes, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo e conta um pouco da sua trajetória para a gente. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal do Futebol Interativo. A gente sempre tem essa parceria há um bom tempo já, né, de estar ajudando a debater, a dividir coisas e formar novos profissionais e estar ajudando nisso. Minha trajetória, eu comecei na análise de desempenho em 2013. Mas desde 2009 eu já trabalhava com futsal e eu trabalhava com treinamento também. Já fui treinador de algumas categorias de base de núcleos dos clubes lá de Recife. Em 2013, na verdade, final de 2012, eu terminei um curso de treinador de futebol e decidi entrar na área de análise de desempenho e foquei totalmente nessa área, assim. E a partir do momento que eu foquei nessa área, eu desisti e não tenho como objetivo mais essa parte de campo, como auxiliar, como treinador, e foquei totalmente na área de análise. Vi que era aquilo que eu me adaptava melhor, era daquela área que eu conseguia evoluir mais. E aí, em 2013, eu tive a minha primeira oportunidade nas categorias de base do esporte, aí fiquei um ano trabalhando em todas as categorias, aquela dificuldade toda de dar conta e fazer um trabalho muito mais simples e objetivo para conseguir dar o suporte para cada comissão. E no começo de 2014, o Sport subiu de 2013 para 2014. E aí era o Pedro Gama, analista do profissional. A gente se dividia muito, conversava muito. E a partir do momento que o Geninho iniciou o ano, demorou poucas rodadas, ele caiu, o Eduardo Batista assumiu. E aí o Pedro Gama foi para ser auxiliar dele e me convidou para ficar como analista do profissional. E aí fiz 2014 com o Sport. No final do ano fui para o Santa, montar o departamento do zero. Tive convite lá na época, o Constantino Júnior era eu acho que era o diretor de futebol, o vice-presidente do clube, e hoje ele é o presidente. Me convidou e a gente montou o departamento do zero lá. E aí eu fiquei 15, 16 e 17 no Santa até perto da metade de 17, que aí eu tive o convite de ir para Chapecoense junto com o Vinícius Eutrópio. A gente tinha trabalhado junto no Santa e ele me fez o convite de acompanhar ele para lá. E aí a gente foi para lá. Ele durou pouco, com a vida de treinador no Brasil. Ele ficou 2 meses lá. Mas a partir do momento da saída dele, o clube me fez o convite, junto com o executivo, que na época era o Rui Costa lá, de ficar como fixo do clube e manter o trabalho lá. Eles gostaram do meu trabalho, e eu e o Felipe que estava lá fazendo. O Felipe continua lá até hoje. E aí a gente deu continuidade ao trabalho, e depois chegou o Gilson Kleina e a gente conseguiu pegar Libertadores. Na época a gente bateu acho que o 8º ou 7º e foi para a pré-Libertadores com a Chapecoense. E aí no final do ano, por vários motivos profissionais e pessoais, eu tinha tido o convite do Náutico já para voltar há muito tempo. Eles me faziam o convite. Chegou até uma época que eu já tinha acertado e resolvi desistir justamente por essa ida para a Chapecoense. E o convite se mantinha. A partir do momento que o Náutico trocou de gestão, eles vieram muito forte querendo me levar para lá, com propostas boas assim, em relação à estruturação do clube, a mudança de gestão, de cabeça, a valorização também profissional e voltar para Recife. E casou com alguns problemas pessoais de minha esposa. A gente está tentando ter o filho, ter perdido a gravidez lá em Chapecó e tudo mais, a gente querer fazer o tratamento todo em Recife, perto da família, e casou tudo de uma forma, parece que desenhada, e fez eu voltar para Recife, para o Náutico. E aí eu estou no Náutico desde no começo de 2018, que é justamente a virada dessa gestão que está aí agora há 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora no final do ano. Perfeito. Antes, você, dentro da sua trajetória, passou por diversas experiências como categoria de base, como elencos profissionais, em diversos contextos, tanto lá em Chapecó como em Recife. Como é lidar com essas diferentes culturas dentro da análise de desempenho? O futebol do Sul, o futebol lá de Chapecó, por exemplo, e o futebol de Recife? Cara, eu vou falar primeiro uma coisa que eu falo direto, assim.
A gente estava comentando com o Aron nessa viagem agora, que a gente tá aqui para Maceió, o quanto a gente hoje, a gente está em Maceió, de Recife, o futebol interativo ele tem muita ligação com o Nordeste, apesar de estar querendo expandir para o Brasil todo e para a América do Sul e seguir ganhando o mundo, mas o nordestino ele tem muito um preconceito próprio dele, assim, de achar que não. E eu senti muito isso indo para Chapecó. Quando cheguei lá e comecei a desempenhar o meu trabalho, primeiro fui muito bem recebido. Antes de receber ligações de alguns comentários que seria difícil, e muito pelo contrário. Todos me receberam muito bem, assim. Ficaram muito impressionados com o trabalho e era uma coisa que a gente fazia aqui normalmente. E a gente desenvolvia no esporte, no Santa. Eu via profissionais aqui da região fazendo. E eu fui para lá e desempenhei o trabalho e todas as pessoas, até o Rui Costa, que era o executivo na época, era um cara que tinha 8, 10 anos de Grêmio e uma vasta experiência em outros clubes grandes. Ficou meio que impressionado com o trabalho que eu e o Felipe executava. E eram coisas de dois profissionais aqui de Recife que estudaram, buscaram conhecimento e desenvolveu o trabalho e que lá não tinha desenvolvido ninguém ainda com esse trabalho. Então a gente tem um preconceito próprio meu, que a gente acha que o que a gente está fazendo, a gente vai ter que buscar em outro estado ou em outro clube. E eu vejo muito isso que não. O Felipe está hoje até lá, na Chape, é um cara referência hoje na área. E isso aconteceu comigo também muito quando eu tive as primeiras convocações para a seleção, né? Desde 2017 que eu venho sendo convocado para a seleção de base. E a mesma coisa, quando eu cheguei lá, os treinadores, os profissionais do Sul, Sudeste, gostaram demais do meu trabalho, tanto é que eu fiquei sendo convocado todo mês praticamente. Eu tinha convocação, agora que parou com a pandemia, e fui para o Mundial, por exemplo, com o analista do Cruzeiro, do Flamengo, e a gente dividindo o trabalho e eu à frente do processo junto com o treinador e todo mundo se integrando e debatendo coisas e sem nenhuma diferença, sabe, por essa relação de região e estado. Isso é muito legal, isso é um toque também para as pessoas que são da região, que acham que só lá que tem conteúdo, só lá que tem bons profissionais. E daqui, quando a gente sai daqui para lá, eles se surpreendem muito porque eles têm espera um pouco menos e a gente mostra que a gente está capacitado igual a qualquer profissional do Brasil. Perfeito, antes. E aí você tocou no ponto da seleção, de suas convocações. Eu queria falar um pouco sobre isso. Ano passado você foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. Primeiro, como é essa experiência de ser convocado para a seleção? Acho que é um objetivo de todo mundo que trabalha no futebol, né? E você conseguiu realizar. E como é ser campeão mundial com a seleção brasileira? Acho que é um gostinho ainda maior, né? Então conta pra gente um pouco do mundial e dessa sua convocação para a seleção brasileira. Vitor, primeiro é surreal, né? Você ser convocado. Eu falo muito isso para as pessoas em relação à peixada, né? Muita gente fala, tem peixada. Aí não conhecia ninguém, minha primeira convocação, não conhecia absolutamente ninguém da comissão técnica. É muito assustador, assim, porque você o analista é um cara que trabalha diretamente com as ideias do treinador e o primeiro contato que eu tive era o Guilherme Dalladé na minha primeira convocação em 2017. E a gente foi para uma competição na França, o Mundial Sub-16, que é um Montaigui, que chama. E foi ele e o Felipe Leal, auxiliar também, que é do Flamengo, e estava com a gente no Mundial. E o primeiro contato foi com eles e foi tudo muito impressionante para mim. Não só por vestir a camisa da seleção, como um primeiro contato de trabalho com profissionais que eu não conhecia. Conhecia por nome, mas não conhecia o dia a dia de trabalho. E foi muito legal, assim, vestir a camisa da seleção. O primeiro hino nacional, assim, você não tem como não chorar. Eu lá na minha cabinezinha e, caramba, eu tô vestindo a camisa da seleção. Acho que para qualquer profissional do futebol, se ele não tivesse sonho, ele tem que sair de futebol. Porque a seleção brasileira hoje ela é a maior do mundo, não tenho dúvida. E a gente só tem essa noção quando a gente chega na França e você vê os menininhos assim de 5, 6 anos querendo tocar na sua mão e, eu sou um analista de desempenho de nada. Mas é porque você tá com a camisa da seleção brasileira. E para eles é uma coisa surreal, é o ápice. Aqueles caras ali são os melhores do mundo, assim. E o brasileiro não tem essa noção. E a gente viajando para fora, para Peru, para outros países, assim, você vê o quanto a seleção brasileira é respeitada e é forte, assim. E o brasileiro se menospreza também em relação a isso, né? E aí foi fantástico. E a gente fez o processo em 2017, 18, 19.
todo com a seleção, muito mais com a Sub-17. Eu fui para algumas convocações da Sub-15 também. Não tive oportunidade de ir com a 20, mas conversava muito com o Jardim na época, sempre quando tinha convocações paralelas e tal. Mas é uma experiência fantástica. Aí o processo do Mundial foi muito bom, porque a gente teve um Sul-Americano muito ruim. Na verdade, o Sul-Americano nosso foi bom, o ruim foi o resultado, que a gente terminou não classificando por um jogo contra a Argentina, que foi um contexto de jogo totalmente atípico. E a gente estava fazendo um baita Sul-Americano, todo mundo dizia que a gente era o favorito para ganhar bem, e a gente focado, mas a gente teve um jogo atípico que terminou sendo eliminado. E veio meio que desacreditar para o Mundial, terminou não se classificando para o Mundial, a gente participou do Mundial por ser país sede. Só que a gente, a partir do momento que o Branco, que era o coordenador geral, decidiu manter o trabalho, manter a comissão, acreditar no que a gente estava fazendo, virou a chave e foi muito importante. Por isso que é grande a importância das pessoas que estão acima do processo, para conseguir saber o que está sendo feito, acompanhar o trabalho e saber que aquilo está certo. No futebol existem várias coisas que acontecem no contexto que pode te dar o resultado ou não, né? E aí existia a manutenção do trabalho e a gente foi com tudo para o Mundial assim e fez um Mundial fantástico. O Mundial foi, sem dúvida nenhuma, o ápice da minha carreira, assim, ser campeão do mundo com a seleção aqui no Brasil, do jeito que foi, né? A gente pegou uma semifinal histórica, eu acho, para o futebol, assim, que foi contra a França, que a gente iniciou perdendo 2-0 e conseguiu a virada no segundo tempo. Acho que o contexto todo parecia que estava tudo desenhado para a gente ganhar e daquela forma. Foi fantástico. Até hoje a gente se fala muito e com certeza é uma experiência pro resto da vida. Antes, você falava sobre, né, diversas maneiras que diversas vezes você estruturou um departamento de análise de desempenho. E aí eu queria te pedir para contar como é estruturar um departamento de análise. Então, Vitor, depende muito do contexto que você vai, né? O quanto você vai ter de investimento, o que já tinha no clube. No esporte já tinha um trabalho desenvolvido, no Santa foi praticamente do zero, na Chape tinha um pouco, mas foi praticamente também do zero, assim. A gente não pegou histórico nenhum do que vinha sendo feito. E no Náutico não, no Náutico talvez foi o clube que eu cheguei mais estruturado, já tinha um trabalho do Thiago Alves, que hoje está no esporte, já tinha uma linha, já tinha uma estrutura boa no CT de departamento, e a gente pegou aquela estrutura, deu uma recalchutada e deu seguimento àquilo que vinha sendo feito, dando uma melhorada em termos de estrutura, de software e tudo mais. Mas foi bem mais fácil, teoricamente. Apesar de um contexto de estar indo para o clube que estava na Série C. Mas é muito isso, assim, o quanto você vai ter, aonde você está, se você vai ter 5 mil para montagem de apartamento ou para estruturação, se você vai ter 50, 100, o quanto você tiver. Hoje o mercado ele não tolera profissionais que só trabalham com 50 mil. Se me der 50 mil eu monto, senão o mercado não tolera isso. E a gente tem que se adaptar aonde a gente está, o contexto que a gente está, para conseguir fazer o melhor trabalho possível. Porque se você não fizer o melhor trabalho possível naquele contexto ali, eles vão achar outro profissional que vai conseguir fazer melhor que você, não vai reclamar do contexto, vai tentar desenvolver para mostrar o trabalho, para depois conseguir buscar mais recursos e tudo mais. Então, eu vejo que o futebol ele não tem espaço para reclamação, nem para dizer aqui é muito ruim, que eu trabalho com R$1.000 só de salário e tenho só uma câmera que é minha. Não tem, vai, faz, toca, mostra o teu trabalho, que uma hora você vai ser reconhecido e os caras vão investir, os caras vão buscar recurso, até você mesmo buscar recurso, busca um patrocínio, busca alguma empresa que queira ajudar, pega uma câmera ali, pega o pagamento de um software aqui e vai conseguindo desenvolver para o mercado abrir o olho e ver que aquilo é fundamental para o clube. E aí o dirigente, quando vê que aquilo é fundamental, aí ele vai começar a entender e investir. Perfeito. E aí, falando em gestão, né, você comentava bastante que é importante que quem está na gestão tenha esse olhar voltado para análise de desempenho. E eu acho que o Náutico é um clube, como você falou, nessa mudança, essa nova gestão, é um clube que valoriza bastante esse trabalho. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como é a sua relação em termos, por exemplo, de análise de prospecção de jogadores, análise de mercado, né? O Náutico tem uma política um pouco diferente do que é comum. Então que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que a gestão enxerga o departamento de análise? Eu falo, Vitor, hoje eu sou muito feliz onde eu trabalho,
pela valorização que eu tenho profissionalmente e pela autonomia no trabalho e pela relevância que o departamento tem dentro do clube, assim. Tudo é compartilhado com a gente, o investimento que foi feito no departamento era muito por confiança no trabalho que a gente desempenhava. Hoje a gente, dentro do SIM, que é o nosso centro de inteligência, temos 4 analistas, 2 muito focados aqui no profissional e muito focados no jogo em si, que sou eu e o Breno. Um profissional que é o Felipe Acosta, que é só para mercado, ele fica exclusivamente focado em prospecção, tudo passa por mim, mas a gente consegue desenhar um pouco, e o Matheus, que fica trabalhando no Sub-20, mas fica com a gente lá porque ele fica dando todo o suporte para a gente, pelas demandas que são muito grandes, e ele termina sendo analista profissional, mas que está sempre no dia a dia do Sub-20, acompanhando os treinamentos e fazendo as demandas que o Sub-20 precisa. E para dar uma integração também no clube em relação à base profissional. E aí a gente vem desenvolvendo um trabalho hoje lá que a gente consegue atender a direção, a comissão, aos atletas, pela quantidade que a gente conseguiu de analista hoje, trabalhando o dia inteiro lá, e pela linha de trabalho que a gente desenvolveu. Já está tudo muito funcional, a gente já consegue desenvolver bem. E aí a diretoria foi vendo isso, ela já tinha essa ideia. A partir do momento que você está caindo para a Série C, muda de gestão, e o cara tenta me contratar lá da Chapecoense, que está indo para a Libertadores, e tenta investir num profissional de análise de desempenho, você vê que a mentalidade dos caras é uma mentalidade diferente. E isso me chamou muita atenção para vir também. E conversei muito na época com o Ítalo, que estava no clube, com o vice-presidente Diógenes, que está até hoje, sobre essa mentalidade, e isso foi fundamental para a minha vinda. E o dia a dia é sempre tudo muito compartilhado. Tudo passa por a gente, tudo é debatido, nenhuma decisão é tomada em relação ao elenco, em relação à contratação, em relação a qualquer tipo de mudança, sem ter uma reunião e uma conversa com o parecer e a opinião do SIM. Não que a gente direcione o que tem que ser feito, mas a gente opina, a gente conversa, a gente se convence, a gente convence, é convencido, e é tudo muito compartilhado, assim, todas as decisões, de alto escalão a baixo escalão. Isso é muito importante para o desenvolver da gestão, do clube e do departamento. Perfeito. Antes, queria que, para a gente encerrar, você contasse para quem está nos assistindo, né, fizesse uma retrospectiva, olhasse para o Anderson que começou com análise lá atrás e para a experiência que o Anderson tem hoje com toda a sua bagagem por diversos clubes, pela seleção brasileira, e desse um conselho, não só para quem está nos assistindo e quer ser um analista de desempenho, mas para você mesmo. Se você pudesse dar um conselho ao Anderson de quando começou, que conselho você daria, né? Para que, né, quem está nos assistindo consiga entender a importância do que é esse trabalho, da relevância do trabalho do analista e de como que isso pode se desenvolver ainda mais ao longo dos anos. Primeira coisa, o futebol é muito amplo. Existem diversas funções, que todas as funções ela têm a sua importância em determinada coisa do futebol. Não ache que você que está querendo iniciar agora ou já tem uma pequena experiência no futebol como analista, você vai resolver todos os problemas do clube, ou a análise de desempenho vai resolver o futebol brasileiro. Não pense assim, porque para ganhar um jogo é importante o preparador físico, o analista, o roupeiro, o massagista, todo mundo tem a sua parcela de contribuição ali. E não é porque você viu que um lateral ele joga com o corpo assim e se joga nas costas. Não é isso que resolveu o jogo. Isso é um dos suportes de todo o envolvido ali do processo. Então, eu vejo um pouco desenhado isso no mercado, assim, de que o analista ele vai resolver todos os problemas do futebol. O análise de desempenho é o que vai ser o ápice. E a partir do momento que você entrar no clube, entrar na comissão, se sinta como um dos papéis ali que vai dar um suporte para a comissão, para a diretoria, para conseguir ter o resultado. E vai dar um suporte para os atletas também, que são os protagonistas ali, são os caras que vão resolver o problema dentro das 4 linhas ali. Não se sinta como o ápice ou como o cara que vai resolver tudo. Isso é um conselho para quem está iniciando, ou quem já tem um pouco de experiência na área de análise. E eu gostaria de ter tido esse pouco de conselho no começo, há 10 anos atrás ali. Porque a pessoa inicia achando que você vai resolver todos os problemas do clube, que o treinador tem que fazer assim, assado. E você trabalha com treinadores que, por exemplo, eu trabalho hoje quem está no Náutico é o Kleina e o Juninho e o Chad, auxiliar. O Kleina e o Juninho, eu estava até comentando com o Aaron, eu tenho certeza que eles têm mais tempo de futebol do que a minha idade. Então, como eu não vou
respeitar uma opinião dos caras, como eu não vou debater, escutar primeiro para depois questionar ou conversar. Existe muita gente que tem 4, 5 anos de profissão e acha que sabe mais do que todo mundo e que fulano está fazendo errado. E existe N formas de ganhar e N formas de perder. E eu já ganhei com treinadores que fazem coisas totalmente diferentes do que eu acredito, já perdi com treinadores que fazem tudo que eu acredito. Então, tem muito contexto envolvido. Não se sinta o ápice da pirâmide ali, como você se sinta como um membro do todo que vai ajudar e está no processo para tentar dar o melhor possível de suporte para a comissão, para os atletas, para o treinador e para a diretoria. Esse acho que é o grande conselho que eu daria para as pessoas que estão iniciando agora. Antes, mais uma vez agradecer a você por aceitar o nosso convite, por vir aqui, né, dispor do seu tempo para debater com a gente sobre análise de desempenho. E dizer que as portas do Futebol Interativo estão sempre abertas para você, sempre que precisar a gente está sempre à sua disposição. Como eu sei que da mesma forma você sempre vai nos receber da melhor maneira. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade muito boa de estar dividindo e compartilhando coisas com profissionais. Eu acho que a análise de desempenho é uma das funções com menos vaidade no futebol, é uma das funções mais unidas. A gente se fala, vários analistas conversam bastante no Brasil todo e a gente se fala e divide conteúdo, divide materiais e coisas bem relevantes assim, de cada clube, justamente para um ajudar o outro. Eu acho que é esse o caminho de seguir. E o que eu puder fazer para ajudar, para dividir, compartilhar e sem estresse, eu tô à disposição de vocês sempre. Obrigado, Anderson. Esse foi mais um Tabelando, hoje com Anderson Borges na lista de desempenho do Náutico. Para você que ainda não nos segue, aproveita esse momento para nos seguir, ativar as notificações e dar o like no vídeo. Obrigado.